Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estamos começando o terceiro episódio do Fit Procast e o tema de hoje é: o que faz uma academia despontar? Bastidores, conexões e abordagens internas que geram resultado. Hoje a gente estamos contando com a presença do Fabiano Winiarski, fundador das academias Hype Full, e eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouco melhor, dar detalhes sobre a vida dele e o que a gente vai conversar hoje é extremamente importante. Muito prazer, Fabiano. Muito obrigado pela sua presença aqui. E, se possível, fale um pouquinho melhor sobre você para nós. Vamos lá. Vamos lá. Um prazer enorme, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, espero que todos estejam muito bem. E eu tô aqui para aprender e, se puder agregar também, ótimo. Ótimo, que legal. Me conta aí, Fabiano, quando começou a sua trajetória com o fitness, né? Quantos anos você já atua no mercado? Como também começou a trajetória das suas academias também? Eu tô com 48 anos, comecei no judô, na parte lúdica do judô, ali aos 3, 4 anos de idade. Então, desde sempre, estou inserido nas artes marciais. Conheci o Muay Thai com 15 anos, pratiquei ele durante todo esse tempo, né? Tirando espaços ali curtos com lesões, cirurgia e tudo mais, mas sempre dentro das academias. E aproximadamente 13 anos eu abri minha primeira academia de musculação, que tinha também artes marciais. Essa academia é na cidade de Criciúma, né? Onde eu sou sócio dela até hoje. É um outro nome que eu não frequento mais, mas eu estou no quadro societário dessas academias. E há 3 anos, eu e o Wilson, meu sócio, abrimos a Hypeful, né, na cidade de Criciúma. E de lá para cá, estamos construindo bastante coisa. Mas, respondendo a tua pergunta mais direta, dentro do fitness com musculação, 13 anos. Inserido no meio há muito mais tempo. Entendi. E você trabalha também com outras áreas dentro do fitness? Vale ressaltar isso também? O meu foco hoje, o meu core business das Hypeful é a musculação. Eu tenho a minha equipe de lutas. Depois desse podcast eu pego um voo lá para São Paulo, onde eu vou dar exame de faixa para minha equipe lá, que é remanescente de uma cidade que eu morei, Presidente Prudente. E, inclusive, quem está assistindo aí hoje, com certeza, é o Vanderlei Silva, que sou amigo pessoal dele e falei que eu tá aqui no podcast, ele perguntou o horário e tudo mais. Então ele está assistindo aí, um abraço, Vandeco. Então eu tenho a arte marcial nas minhas veias, né? Corre nas minhas veias. E eu não posso abandonar isso, né? Tenho uma história, me trouxe até aqui e eu sou muito grato à arte marcial. Então, mas o foco mesmo é a musculação. Não, entendo. Mas é interessante falar, né? Que, como você falou, que as artes marciais também te moldaram muito como pessoa, sim, como empresário, como empreendedor. E é legal falar sobre isso porque ela traz muito um aspecto sobre cultura também, né? Para dentro das suas empresas. O que você poderia dizer, assim, que dentro dos bastidores de uma academia, essa parte das artes marciais te trouxe de aprendizados, ensinamentos, assim, que você também gostaria de passar para outros gestores e donos de academia? Lucas, principalmente com a geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho, a gente tem algumas dificuldades, né? Dentro da nossa empresa lá, eu tenho uma cultura muito forte, então certas coisas não se criam. O corpo mole, essa coisa de ficar passando muita mão na cabeça, cara, eu tento acolher, tento entender, mas eu não sou muito permissivo com isso. Eu compreendo que as pessoas têm suas necessidades, né? A gente não trabalha com escravidão, muito longe disso. Muito pelo contrário, inclusive, a gente tem uma qualidade lá de equipe muito grande, né? Então a nossa equipe, o índice de satisfação dela é bem legal. Mas essa galera nova é um pouco complicada. Eu digo isso porque eu tô com 48 anos, então eu tô na fase, né? Eu sou da geração que passou do analógico pro digital. E eu sou da geração que ainda respeita muito, né? Avô, avó, pai, mãe, que pede benção. Eu sou dessa época aí, então... Hoje em dia é um pouco mais difícil isso, sabe, Lucas? Ter a galera determinada, focada, querendo aprender, se dedicando, proativa. Quando você pega um colaborador proativo, que é estudioso e que se desenvolve naquilo ali, cara, você tem que agarrar ele com unhas e dentes.
o que eu acompanho dos companheiros aí, dos amigos gestores, né, proprietários de academias, a reclamação é quase única, né? Mão de obra, mão de obra, mão de obra. Eu não reclamo muito, eu não posso. Eu sou muito satisfeito com o que a gente tem, sabe? Mas eu sei que a gente é exceção. Então, a- o que eu posso dizer é que o resultado disso, com certeza, é a cultura da empresa. É uma cultura forte, de mão firme, porém acolhedora. Jamais permissiva com sacanagens, com fofocas. A gente não atua dessa forma, não suporta isso. Porém, a gente entende que tem o lado acolhedor, família, e a gente não pode perder isso, né? A arte marcial tem muito disso. O teu mestre, os teus professores, os companheiros, pô, eu vim do Muay Thai, então é trocando porrada, soco na cara, ajoelhada, nariz quebrado, supercílio aberto. É comum, é normal, eu sei disso. Então, você toma uma joelhada, o cara que deu a joelhada vai lá te abraçar, levantar, pô, cara, desculpa. Mas é aquilo ali, entendeu? Então a gente tem essa gana, essa vontade de aprender, essa garra de continuar E de vencer, né? e de vencer. Então eu tento passar isso pro pessoal da equipe da musculação, essa coisa da hierarquia, da honra, do comprometimento com a equipe, de ser amigo. Eu sempre falo para o pessoal lá na minha equipe, galera, vocês não precisam ser os melhores amigos dentro da equipe. Vocês têm que ser os melhores companheiros de equipe, um pro outro. Ponto. Daqui para fora, não quer falar com a pessoa, tá tudo bem. Não precisa ser mal educado, não precisa ser grosseiro. Apenas não fala. Mas aqui dentro, sejamos os melhores um pro outro. Isso não, eu não abro mão disso. Entendo. E essas conexões, elas falam muito sobre a empresa, né? Porque o ambiente onde eu não gostaria de trabalhar, o ambiente onde o meu colega de trabalho também não está satisfeito com aquilo, a gente jamais vai conseguir entregar algo melhor para o nosso cliente. E é por ele que a gente está ali, né? Exato. E é o cliente que paga as contas no final de tudo, né? Então, a gente visualiza muito isso no aspecto do atendimento. E é um ponto que eu gostaria de falar com vocês. O que você acha, assim, crucial, que jamais pode faltar no atendimento da sua academia? Simpatia e proatividade. Eu reúno o time direto, né? Então eu sempre falo isso. A gente é conhecido por ter um baita atendimento. E ter bom atendimento hoje, você vê, hoje o bom atendimento, ele já é fora da curva. Imagina um ótimo atendimento. Pô, você tá lá nas nuvens. Por quê? Porque o pessoal tá errando muito no básico. As pessoas estão dentro dos times de forma triste, de cabeça baixa, amarguradas, trazendo para dentro da empresa os problemas pessoais que tem que deixar lá fora da porta da empresa. Então, lá na nossa equipe, nas nossas academias, a simpatia, a alegria, tem que estar, é intrínseco isso nosso, tem que estar ali, sabe? Tem que estar. A pessoa quando tá cabeça baixa, que a gente sabe que tá com um problema, a gente puxa pro lado, o que tá acontecendo? Conversa, vamos lá. Desabafa um pouquinho, tal, já tenta jogar a pessoa para cima. Não deu muito certo, pô, vai para casa, descansa, fica lá, resolve. Eles têm uma liberdade bem bacana assim, sabe? E eu acho que isso hoje, você fazer o básico bem feito, já é surpreendente, por incrível que pareça, né? Dentro das academias, a gente está vendo uma propagação muito grande, né, de redes, a expansão, uma franca expansão, assim. É muito bacana tirar essa galera do sofá e trazer para dentro das academias, mas a gente não pode deixar de cuidar do time para que o time cuide do cliente. Então, qual é o cliente que gosta de ser mal atendido? Eu acho que ninguém, eu odeio. Então, quando eu sou muito bem atendido, eu elogio, faço questão de elogiar, de agradecer, porque é raro, né, hoje em dia. E é tão simples. Você, um sorriso no rosto, dá um bom dia. Quando a pessoa está indo embora, desejar uma boa noite, um bom dia, até amanhã, volta logo, não vai faltar. É simples, mas falta muito isso. Então, lá dentro não pode faltar isso. Sim. E é incrível falar, mas hoje também o pessoal ele modela muito o mercado a aparelhagem, né? Mas para que um aparelho seja usado, tem que haver um cliente. E aquele cliente, ele precisa ser atendido. E é isso que no final das contas a gente busca. E as pessoas estão
Eu acho que também com a expansão das redes sociais, do que a nossa sociedade está vivendo, as pessoas elas estão perdendo esse contato humano de saber ajudar, de também saber receber uma opinião, né? Um feedback. Eu acho que feedback é uma palavra hoje que modela muito sobre o nosso mercado. A gente tem que saber ouvir um feedback e também saber dar feedbacks, né? E muitas vezes o dono ele tá ali para cobrar. Dá o feedback, né? E não para também parabenizar o colaborador que está se dedicando. E isso é interessante falar. Você, hoje, quando os seus colaboradores eles têm atitudes positivas, é algo que a sua empresa visualiza dentro da cultura, o que você poderia dizer para outros gestores como dar esse feedback de uma forma tão positiva, assim, que de fato traga para aquele funcionário, né, para aquele colaborador, um ponto que, se for negativo, dele pensar, repensar nas atitudes e ter uma nova oportunidade no dia seguinte, e se for positivo, de que ele permaneça tendo boas atitudes dentro da sua empresa? Lucas, é assim, eu procuro, hoje em dia, eu dou mais feedbacks para os meus líderes, e eles dão os feedbacks para o pessoal de sala e da recepção. Em resumido, é isso. Mas, quando eu vou dar um feedback, quando é um ponto negativo que eu preciso corrigir, eu geralmente faço a técnica sanduíche. Então, eu trago a pessoa até mim, seja onde for, no escritório, na mesinha, na recepção, onde for, puxo de lado, elogio ela por alguma coisa que ela faz, que ela costuma fazer, falo do negativo que eu estou querendo corrigir, espero ela fazer ou conversar sobre aquilo e elogio ela de novo. Então, eu faço um sanduíche. Elogio, crítica ou correção e elogio de novo. Coloco isso e entrego para a pessoa. É isso. Quando a gente faz dessa forma, a aceitação é quase de 100%. Quando você chega com uma correção, um apontamento, e você põe o dedo e fala e critica, cara, é só paulada. A pessoa não vai aprender nessa dor. Não é dessa forma. E cada vez está mais difícil. O cara que é chefe, né? A gente tem que ser ali companheiro de trabalho. O cara que é chefe, não é líder, ele hoje em dia está perdido, não se cria mais. E quando eu vou dar um feedback mesmo e algo positivo, eu realmente elogio a pessoa e sempre deixo na mão da pessoa como que ela pode melhorar aquilo ali. Então eu entrego para ela, olha, você foi muito bem nisso, tal, bacana demais, cara, vamos para cima, é isso aí. E agora, o próximo passo depois disso? O que a gente vai fazer? Porque isso aqui vai melhorar, ou foi assim, ou foi assado, mas e na sequência? O que a gente consegue melhorar disso? Qual é o percentual que a gente melhora disso? Como que a gente vai fazer para melhorar aquilo? Eu já coloco mais uma barreirinha, mais uma pedrinha ali para ele carregar, para ele entender e não entrar naquela zona de conforto e falar assim, ó, sou o fodão. Isso que é complicado. Quando a pessoa começa a alimentar muito ego e dar umas viajadas assim. Isso aí a gente começa a perder o colaborador aí. Então a gente, com cuidado, faz as correções. Quando negativa, daquele jeito. Quando positiva, eu faço assim. Elogio bastante, agradeço, tudo. E já coloco mais um probleminha para ele resolver, para ele não se acomodar. Interessante. A gente também gosta de pensar daquela maneira, né? Que a crítica, o feedback negativo, a gente sempre fala no particular, no privado, para que a gente de fato consiga ouvir aquela pessoa, que ela jamais vai se expressar verdadeiramente ao redor dos outros e demais colaboradores, né? E a crítica não, o feedback positivo a gente dá em grupo. Eu acho interessante isso, sabe? Porque todos nós gostamos de ser parabenizado pelo que a gente faz bem e ainda mais por pessoas que trabalham com a gente, por pessoas que a gente visualiza no ambiente de trabalho e também podem visualizar aquele feedback positivo acontecendo na vida delas se elas também tiverem essas atitudes. Isso aí é bem comum, isso aí está muito na parte de gestão de todas as empresas, né? Tá muito claro isso para todos. Eu vou um pouco além desse formato, Lucas. Eu geralmente faço reunião em times, né? E quando alguém erra, e é um erro leve, eu comento do erro sem falar o nome da pessoa e eu olho para a pessoa como eu olho para as outras, da mesma forma, e fixo olhar um pouquinho no olho da pessoa.
Se eu sentir confiança, eu falo, galera, esse erro foi o Lucas que fez. Né, Lucas? Eu tenho certeza que ele não vai errar mais agora. Por quê? Porque a gente já conversou, já corrigiu, já tá tudo certo, eu já acertei com ele e olho para todo mundo de volta. Então, eu trago o problema, que é um problema leve, eu aponto quem foi, porque eu já conversei com essa pessoa, eu já resolvi com ela e senti que ali ela está confortável. Se eu sentir que ela não está confortável ali, mas isso é muito pessoal, eu tenho que conhecer meu colaborador. Se eu sentir que ele não está confortável, eu não vou falar quem errou. Mas, cara, 95, 99% das vezes eu cito o nome da pessoa. E a pessoa dá o ok, ela se sente assim, abraçada. E a equipe olha e ela, não, errei mesmo, mas tá tudo certo, vamos lá. Sabe? Então, eu deixo eles prontos para isso já. Quando eu converso antes com eles. É mais ou menos isso. Não, interessante. E você falou um ponto que muitas das vezes passa despercebido no dia a dia, que é conhecer o colaborador. Sim. E eu gostaria que você comentasse um pouco mais o que os donos devem se atentar aos colaboradores, de que forma você pode conhecê-los melhor, né? E como também contratar bons colaboradores, porque a mão de obra, como mesmo você falou, está cada vez mais escassa. A mão de obra qualificada, a mão de obra sempre eu acho que vai ter demais no mercado. Isso. Cara, feeling é uma coisa que não é palpável, né? Mas você precisa desenvolver. Você não se ensina isso. E eu acho que é a vivência, né? É o dia a dia ali, é descer lá no chão da fábrica mesmo, né? Como a gente brinca, e sujar as mãos. Eu tenho um bom feeling para contratações, é inegável isso. Uma boa conexão, assim dizendo, né? Feeling mesmo, Lucas. Feeling mesmo? Se feeling. Uma conversa rápida, às vezes no currículo mal feito eu já consigo fazer uma leitura da pessoa e daqui a pouco os meus líderes lá, ô mestre, achei um cara aqui por tal horário e tal, o cara é bom, tá? Eu vejo o cara andando, eu já, não vai ser bom. Só do andar da pessoa. Aquele andar calmo, arrastando o pé. Porra, agilidade. Tem que ser uma pessoa ágil pra cima. O cara tá com o ombro rodado pra frente, cabeça baixa, arrastando o pé. Cara, não vai pra frente, cara. Esquece, não vai. Pode render um mês, no máximo 2 meses, não vai passar daquilo ali. Então esse feeling a gente pega convivência, né? E essa vivência, cara, você tem que se sujar mesmo lá, tem que ir pra guerra e fazer acontecer. Quando você já contratou, já tá ali dentro da equipe e tal, eu tinha um costume, Lucas, de ser muito amigo dos meus colaboradores. Eu passei a não ser mais, porque eu me magoei muito com muita gente. Então hoje eu coloco uma barreira, eu sou amigo, assim, lógico, não sou uma pessoa babaca com ninguém, mas eu fico um pouco distante, esperando o tempo dizer as coisas para mim. Então, como existe, né, uma rotatividade razoável nas academias, até por formação de estagiário que vira, né, se forma e já quer virar personal, não quer trabalhar em sala mais, tudo mais, roda um pouco mais, né? Então eu me afasto um pouco, converso, cara, delego, ouço, meu WhatsApp todo mundo tem, é uma coisa que é 24 horas, pode mandar, não tem problema nenhum com isso. Coisa que é da academia, eu não tenho apego nenhum, pode mandar que eu resolvo. E então, assim, eu procuro muito observar, mas eu não me aprofundar tanto na amizade. Eu sou muito humano. Eu procuro entender, procuro dar chance, procuro resolver, ajustar às vezes as coisas que pra gente da academia não fica legal, mas eu vou conseguir ajudar aquele colaborador de alguma forma. Agora eu fico um pouco mais distante mesmo, porque eu já tomei algumas rasteiras aí e não foram legais. Então, amigos, negócios à parte. Lá na frente, daqui uns anos, a gente vai ver quem dessa turma toda que realmente merecia amizade ou não, entende? Entendo. Essa parte que você falou do feeling, né? Eu acredito que as artes marciais trouxeram muito isso, né? Por você conseguir interpretar não só um adversário, mas também você
aprender com padrões, né? Muito estudo também. PNL, eu faço bastante, eu leio muito, eu corro atrás de... Eu não paro, Lucas. A minha esposa é minha maior fã, né? Um beijo, tá, amor? É Dia dos Namorados hoje, eu tô aqui longe de ti. A Virgínia, ela é fãzona minha, porque ela vê o quanto eu leio, o quanto eu consumo conteúdo, aula, cara, masterclass, imersões, eu adoro. E isso me faz ser uma pessoa melhor, né? Como pai, como marido e como gestor também. Então, eu não paro de estudar, não paro de melhorar o que eu sou. Eu busco isso todos os dias. Essa questão do feeling, cara, realmente, a arte marcial, ela te dá isso porque você tem que fazer uma leitura de uma movimentação, às vezes, de um oponente teu na tua frente, trocando porrada contigo, e isso é muito rápido, mas a gente faz também essa leitura no dia a dia, só que você tem que estar antenado para isso, Lucas. Da mesma forma que eu vou num restaurante, eu fico antenado no atendimento de um restaurante, porque eu posso pegar alguma coisa daquele atendimento e inserir na minha academia, no meu atendimento da academia. Eu vou numa loja de conveniência, aonde eu for eu estou observando, eu estou sempre antenado. Eu estava vindo aqui gravar esse episódio com vocês, eu passei em frente a uma obra, um edifício residencial, vi que tinha uns pilares afastados, eu falei, opa, vai ter sala comercial ali. Já fiz a volta, parei o trânsito todo aqui na Trindade aqui, cara, tumultuei o trânsito, mas eu estacionei o carro e fui lá na obra para ver se tinha uma sala comercial lá que dava para alugar, ou para vender, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu tô antenado, eu tô ligado. Meu radar não para. E eu acho que isso ajuda muito a você ser quem você é nos dias de hoje, porque a gente tem muita informação por aí. E se a gente andar desligado, cara, a gente fica para trás, não adianta. Sim, você falou de um ponto que eu acho interessante também, que é esta questão de a gente saber o que busca e procurar sempre conhecimento um pouco mais. E eu lembro que na época eu já trabalhei em academia, já trabalhei no setor de vendas da academia. Inclusive foi o meu único emprego, assim dizendo, no CLT mesmo, sabe? Tá. E a partir dali eu já fui trabalhar com o mercado digital, com marketing, com vendas, que foi uma área que eu não demorei muito tempo para entender que ali é o meu lugar, sabe? E quando eu comecei a trabalhar no mercado digital, eu já comecei a trabalhar com fitness, né? Sempre tive resultados muito bons para os meus parceiros dentro do fitness e eu comecei a atender as primeiras academias. E nisto eu percebi o principal erro, que eu também já cometi um dia quando estava no setor de frente, no setor de vendas, que é a falta de enxergar a necessidade em aprender mais, em estudar, em entender um pouco melhor para quem você está vendendo, que por trás de pessoas querendo comprar, a gente sempre vai perceber que elas têm uma dor a ser resolvida, né? Exatamente. Se alguém procura uma academia, se alguém procura uma arte marcial, se alguém procura um produto, ele quer solucionar um problema, seja desde a fome ao desconforto. Venda é solucionar problema. Exato. E isto é algo que a gente também visualiza muito hoje dentro da Fit Pro Mais. A gente sabe que todo dono que procura a gente, ou quando a gente procura, vai ter um problema dentro da operação e a gente vai conseguir identificar e auxiliar eles dentro do quesito marketing e vendas, né? E eu acho interessante que você falou que muitas das vezes a gente não visualiza as oportunidades, que não tem oportunidades pra gente, mas a gente cria essas oportunidades. Igual você falou da parte da sala comercial. Ela passaria despercebido, mas você visualizou e criou essa oportunidade dentro da sua mente. Sim. E você vai tangenciar ela, né? Então, é interessante falar que muitas das vezes, dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida em geral, o gestor, ele não cria oportunidades e espera cair no colo deles, Exato. Né? E os colaboradores também acreditam que as oportunidades vão vir por fazer o mínimo. E eu acho que não. Isso também começa a entrar num aspecto de cultura. Hoje, a gente tem uma cultura dentro da Fit Pro e vocês da Hypeful também têm. Você conseguiria definir a cultura da Hypeful tanto para clientes quanto para colaboradores? É interessante um pouco a gente saber melhor sobre cultura. Consigo discorrer sobre isso. Eu não vou citar pontos exatos, porque infelizmente a gente é muito copiado. Então, se eu falar a cultura da minha empresa, os valores, a missão é assim, assim, assado, valores esse. Tanto é que os meus colaboradores sabem, não está na parede da empresa. Eu não deixo isso à mostra, entende? Porque isso tem que ser uma coisa muito nossa.
O cliente tem que sentir isso. Quando o cliente chega numa academia, ele entra, ninguém sabe o nome dele, ele treina, passa 1 hora por dia ali, 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, seja lá quantas vezes for, e ele sai sem um bom dia, sem um boa tarde, sem um tchau, ele vai sair daquela empresa. Ele só vai ficar naquela academia se for uma necessidade muito grande dele, de não ter outra perto, de ser muito fácil estar ali embaixo do prédio dele, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, dentro da nossa cultura, eu posso esmiuçar que lealdade está ali dentro, está inserido nisso, o espírito de equipe ele é prevalente ali em cima, dentro da sala. Te digo que organização, limpeza, manutenção vem muito em primeiro lugar, isso não tem como ser diferente. Eu sou uma pessoa metódica com essas coisas, sou meio xaropão assim com isso, porque hoje de manhã chegou uma mulher lá de uns 60 anos na academia, 65 anos, que veio do Mato Grosso do Sul, de uma cidadezinha pequena, mas você via que era uma pessoa de posses, uma pessoa bacana, assim, bem queridona, e ela tava lá conversando, sempre sorrindo e tal, e ela falou, nossa, o clima da academia de vocês é leve. Essa característica, Lucas, é difícil você ouvir isso em uma academia. E a gente ouve direto. Nossa academia é leve. O astral dela é leve. É gostoso estar dentro da academia. Então, tudo que a gente faz é para proporcionar isso. Que o cliente esteja satisfeito, que a gente saiba quem é o cliente, que ele possa tomar o seu cafezinho. Lá tem máquina de café expresso. Toma seu cafezinho expresso lá quantos quiser. O ar-condicionado está sempre ligado, o banheiro sempre limpos. Se interditou uma máquina, não tem uma placa desse tamanho escrito em manutenção. Não existe isso. Vai ficar sem placa porque no outro dia ela vai estar arrumada. E ninguém precisa saber que ela estragou. Entende? Quando você põe um recado lá em manutenção, a pessoa passa 20 metros da máquina, nem ia usar aquela máquina, mas ela sabe que está estragada. Entende? Então a gente não faz isso, a gente não põe aviso. A gente tira o banco, a gente desmonta alguma coisa da máquina, mas não põe aviso. Entende? Então, assim, dentro da nossa cultura é pertinente eu te dizer que a gente faz tudo para fazer o melhor para os clientes. E eu, como gestor, como líder, eu faço tudo de melhor para os meus liderados, para que seja uma cascata de coisas boas, entende? Eu aprendi isso com o Marcos Marques, numa imersão que a gente fez lá em Alphaville, que a gente tem o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno são os nossos colaboradores e eles têm que comprar aquilo ali todos os dias, porque ele está ali todo dia sorrindo, então ele tem que comprar aquilo ali. Para quê? Para cascatear isso para os nossos clientes externos, que são quem paga nossas contas, né? Interessante. E você falou sobre eles falarem que acham sua academia leve, né? Para mim, isso é um indício de uma grande comunidade que tem por trás, sabe? E a gente ama estar inserido em lugares onde a gente é bem recebido e principalmente onde a gente é ouvido, né? Você, hoje, tem algum ponto que você acha crucial para você criar de fato uma comunidade dentro da sua empresa, da sua academia, para que outras pessoas também visualizem isso e entendam, olha, talvez eu esteja errando nisso, e eu acho que isso é um ponto principal para que crie um ambiente leve, igual você falou, e uma comunidade satisfeita dentro do meu negócio. Eu acho que muito é da pessoa ser líder, Lucas, a ponto de não subir, não sair do patamar de trabalho. Eu quero ter os meus descansos, quero ter as minhas férias, quero ter um bom carro, uma boa casa. É óbvio que eu quero tudo isso. Mas eu não vou deixar de trabalhar. Eu não vou deixar de, se precisar, arrastar uma máquina, levantar a máquina para alguém limpar ou para eu mesmo limpar. Eu vou estar ali. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que isso é muito... É recompensatório, assim, a ponto de eu estar em obra numa unidade e passar uma senhora e falar assim, você vai abrir uma academia aqui, Fabiano? Vou. Ah, então eu vou voltar a treinar. Eu falei, mas por quê? Não, eu treinava lá na tua outra academia, faz 2 anos que eu não treino. Eu falei, sério, por quê? Não, porque não tava legal lá, eu saí, não gostei mais, mas agora eu vou voltar pra cá. Tudo bem. Ela abri a academia meses depois, ela está lá na academia até hoje, e ela falou assim, ó, vou te dizer uma coisa, por que que eu voltei? Porque eu lembro de você levantar as esteiras de manhã
para a mulher passar o pano embaixo das esteiras, passar aspirador no motor das esteiras e você baixar. Eu lembro de você fazendo isso. Nunca falei nada, mas eu lembro de você fazendo isso. Então veja, a gente tá fazendo coisa dentro da academia que muitas vezes a gente nem pensa que tá sendo, que alguém tá reparando que você tá fazendo aquilo ali. Mas olha a importância que ela deu para isso. Que o dono da academia estava levantando as esteiras para a moça da limpeza passar lá, limpar e deixar tudo ok. Eu poderia pedir para alguém fazer isso. Os professores, alguém da manutenção, tudo mais. Mas não, era eu que estava fazendo. Então, o fato de eu estar dentro das academias, de conversar com todos, de todo mundo tem meu WhatsApp também, eu sou de fácil acesso, né? Então, acho que isso cria um bom leque assim de oportunidades para eu conversar, conhecer pessoas, pessoas me conhecerem e quererem fazer parte daquilo ali, né? Que a gente tá fazendo um movimento bem legal. E por que não as pessoas, né, não nos compartilhar suas decisões, suas vontades, seus desejos com a gente e a gente poder corresponder com isso, né? Sim. Teve um ponto que, vendo o perfil de vocês, eu fiquei extremamente impactado, foi com um depoimento de uma senhorinha que ela passou por infelizmente, por um câncer, né? Mas foi um depoimento extremamente verídico, original, assim, da pessoa mesmo, né? E eu acho que esse quesito, o auxílio que vocês dão para uma pessoa como essa, vai muito além do preço de uma mensalidade, né? Vai do aspecto humano, de serem extremamente humano mesmo. E isso é algo que às vezes fica em falta dentro das empresas. Às vezes, muito comum em empresas muito maiores que já replicaram um modelo de negócio e acabam perdendo essa essência. Você saberia explicar para alguém o que tem por trás dessa essência de ajudar de pessoas como ela e o que as pessoas deveriam se atentar aos clientes que muitas das vezes têm a capacidade de mudar vidas? Eu vou responder de um pouquinho diferente essa tua pergunta, Lucas, voltada mais para a tua área do que para a própria pergunta em si, que eu acho que vai ser mais proveitosa para quem está ouvindo esse podcast, quem está assistindo. O marketing das empresas, Lucas, geralmente das pequenas academias, o que é o erro básico assim que o pessoal, básico não, é um erro crucial que o pessoal comete. Pegar imagem de banco de imagens e fazer postagens estáticas. Dentro de cada academia tem muita história. Cada pessoa tem muita história. Se você pegar, Lucas, faça isso um dia, te aconselho a fazer isso. Para numa praça e converse com idosos, cara. Perde uma tarde. Pede permissão para conversar durante 15, 20 minutos com a pessoa. Tu não consegue. Tu vai ficar 2 horas com ela conversando. Porque vai ter muita história. Muita história. E eu gostava de fazer isso, hoje eu não faço mais por falta de tempo. Mas eu fazia muito isso. E dentro de cada academia tem muita história. Então, se você parar para ouvir o teu cliente, a história de vida dele, o que ele pode te proporcionar de material para você fazer postagem, é absurdo, é incrível. É incrível. Agora tá vindo uma nova remessa de depoimentos nossos lá. Daqui a pouco vão sair. A partir de semana que vem a gente começa a gravar. Então, assim, esses depoimentos são muito marcantes. Tem pessoas que eram obesas e hoje não são mais, hipertensos, pessoas que tinham sonambulismo, que ou não dormiam, né, e são extremamente adrenalizadas e eufóricas e começam a treinar e começam a ficar a regular a marcha lenta, né? Uhum. Então, assim, pro marketing, para mostrar para a população que não está frequentando, para tornar o Instagram, principalmente, que eu acho que é a principal ferramenta hoje das academias, de atração, de conversão, enfim, de tudo. O pessoal tem a faca e o queijo na mão dentro das academias. Basta pegar, sentir e transmitir aquilo. Às vezes, não precisa fazer uma superprodução num vídeo. Não é isso. Aquele vídeo em específico do câncer, daquela moça, foi produzido, foi um cameraman que foi lá e tudo mais, foi agendado, porque é uma história legal que ela quis contar. Ela quis poder proporcionar isso, encorajar outras pessoas com câncer ou com outras doenças que vá batalhar, vá brigar e mostra aquilo ali como vitória, né? Então, assim, tem muito disso por aí, o pessoal não sabe usar, e é simples. Pega o telefone, faz um vídeo, dá teu depoimento aí. Eu só aconselho a tentar comprar um microfone razoável, pelo menos que daí fica legal, fica mais fácil. E faz um vídeo ali, dá o depoimento, 1 minuto, 1 minuto e meio.
fica muito bom, dá muito engajamento, marca e às vezes dá um estalo numa pessoa que está lá precisando daquele chacoalhão, daquela orientação, daquele realmente ouvir aquele depoimento e começar ali uma mudança na vida daquela pessoa que precisava ouvir aquilo ali. E interessante falar sobre esse quesito do marketing, porque pessoas se conectam com pessoas. Isso é um ponto. Eu acho que eu já falei essa frase anteriormente no podcast. E que tem dois principais pilares que a gente precisa lembrar quando a gente vai produzir um conteúdo voltado para o cliente final, né? O B2C. São duas coisas. A gente visualiza a gente como a gente, ou o fator aspiracional, onde a gente visualiza alguém que a gente quer se tornar. As academias, elas erram muito nisso. Eles esquecem do gente como a gente e começam a utilizar um marketing voltado para inspiração. Mas 80% das vezes a gente quer ver pessoas como nós, que têm uma realidade como a nossa, que vivem inúmeras situações que a gente também viveria. Agora a gente visualiza somente aquela modelo, aquele influencer, sei lá, às vezes você está pagando um cachê milionário para aquela pessoa, sendo que tem muitas outras que usufruem do seu produto, vivenciam a experiência da sua empresa e com certeza falariam muito mais sobre ela do que aquela outra. Não tem dúvida. E isso é um ponto que passa despercebido na maioria das empresas e eu concordo plenamente com o que você falou. O banco de imagens ainda tem um outro ponto. Pelo menos utilize um banco de imagens que seja de pessoas brasileiras. Que ainda assim há um aspecto cultural por trás daquilo, mas nem isso costuma ser. Geralmente, do banco de imagens que você vê por aí, Lucas, as academias de musculação postam fotos de estáticas, são postagens estáticas, geralmente com fotos feitas em box de CrossFit. Cara, é um erro grosseiro demais. É demais. Porque no subconsciente de quem tá olhando, não tá enxergando musculação ali. Não adianta. Então, assim, a leitura de você fazer uma postagem, eu não entendo muito de marketing, eu leio muito, mas eu não entendo muito, né? Eu não sou da área. Mas eu gosto de saber o que eu posso cobrar do meu marketing, né? Então eu sou meio xarope com isso. Eu estudo tráfego pago, tudo eu faço. Tudo eu faço para poder cobrar de quem eu contrato. E falar na mesma língua, pelo menos. Então, assim, quando você vê um marketing que está desalinhado, você sabe que ali provavelmente tem uma deficiência muito grande de caixa, porque isso reflete no caixa. E geralmente essas academias que estão errando são as academias mais antigas, não são as novas. São as mais antigas, as que demoram para se reinventar. Quando você pega uma pessoa de dentro da tua academia que está ali pagando a mensalidade e ela dá um depoimento para você, ela está falando aquilo com o coração dela. E o ser humano é movido à emoção. Quando você consegue despertar qualquer dos 20 e tantos gatilhos emocionais que a gente tem, principalmente quando são referidos a dores que envolvem a saúde da pessoa, a tendência dessa pessoa se solidarizar e de se mexer para ir até a tua academia é muito grande. Quando você mexe com gatilho que é uma coisa que tem uma repugna, que é uma coisa avessa aos teus conceitos, ao que você gosta ou não gosta, quando é isso, você começa a afastar. Então, quando você põe alguma coisa da dor e a pessoa está confortável no sofá, cara, ela não quer saber de dor. Ela está confortável no sofá. E você está falando que treinar dói, que o músculo fica 2 dias dolorido, 3 dias dolorido, porque um treino foi pesado. Cara, ela não quer saber disso aí. Ela quer saber do resultado que a tua academia pode gerar para ela. Então, você deixar dessa forma uma pessoa desconfortável com a mensagem que você está mandando é complicado. É muito mais fácil, mais assertivo, você deixar uma mensagem positiva e que consiga tocar na pessoa, na dor da pessoa, para que ela fale, opa, essa é a minha solução, é isso que eu quero. E aí cabe você conseguir trazer ela para o teu balcão, e aí vem aquela questão que você falou lá atrás no primeiro bloco, de como fazer as vendas, né? Então, é muito importante que o teu colaborador ali das vendas
saiba fazer perguntas para entender o que dá de resposta para o teu cliente, para o teu lead que está ali na frente do teu balcão, e aí consiga converter ele. Ressaltando o que você falou, é interessante dizer que a pessoa ela vai atrás de resultado, a gente vende para ela resultados e a gente entrega o que ela precisa. A gente sempre vai vender para alguém o que você busca, mas eu te entrego o que você necessita, né? O processo para que você consiga alcançar o que você busca. Neste momento, é o ponto onde as academias e empresas costumam pecar. Se você não tornar esse processo tangível de resultados, todo mundo hoje busca uma academia por resultado. E independente do motivo, o foco, no final das contas, é resultado. Eu posso ser um idoso e eu busco diminuir as minhas dores articulares. O meu resultado é, de fato, não sofrer com essas dores. Então, se eu chegar hoje no seu balcão, fizer uma aula experimental, por exemplo, o seu colaborador identificar isto, que é eu busco ter uma qualidade de vida melhor, deixar mais abrangente, né? Ter uma qualidade de vida melhor, você precisa provar para ele que, durante o período que ele estiver dentro da academia, haverão etapas, uma etapa de aprendizagem, uma etapa de adaptação, até chegar ao momento dos resultados que ele busca, né? Mas na maioria das academias, das empresas, eles esquecem de informar isso, de deixar isso tangível para o cliente, né? E por isso costumam ter uma evasão muito grande. E aí une os pilares, a falta de comunicação, a falta de personalização, que é um pilar que a gente veio falando sobre ele, né, no decorrer do episódio, e por último, a entender a necessidade do cliente e adaptar a sua metodologia àquilo. Eu percebi, através dos NPS que eu rodo na minha academia, que os clientes estão ficando insatisfeitos, seja por um problema pífio de ser resolvido, treinos atrasados. Cara, é muito mais rápido você resolver e manter aquelas pessoas que já te deram um voto de confiança do que você deixar esse problema se tornar uma bola de neve e você ter que ir aí atrás de novos e novos clientes. E é muito mais barato, né? E muito mais barato. Então, interessantíssimo. Esse ponto, agora que a gente está falando sobre vendas, de que o cliente busca resultado, a gente vende para ele o resultado que ele busca e entrega o que ele necessita para atingi-lo. Quando a gente fala desse aspecto, é interessante falar sobre como você comunica com a sua equipe de vendas, esse processo de entender necessidades, de como vender a Hypeful para um cliente final. Hoje, se você tivesse que vendê-la assim, com quais palavras você identificaria explicá-la para mim, por exemplo? A nossa equipe lá, Lucas, ela é treinada, né? A gente tem, dentro da nossa maior unidade, a gente tem um auditório, que tem data show, que tem tudo, é completinho. Então a gente faz semanalmente reuniões com a equipe de vendas. São em 2 períodos, porque não dá para reunir todo mundo ao mesmo tempo, porque as academias estão funcionando, né? Então a gente faz em 2 períodos, manhã e tarde, as equipes vêm até ali e a gente trabalha em cima disso. Hoje nós estamos nos estruturando cada vez mais, a gente está num crescimento, né, franco, então a gente está se estruturando cada vez mais. Tem um pessoal fazendo uma consultoria com a equipe de vendas, tem um pessoal que faz consultoria com os meus líderes, tem uma outra empresa que dá consultoria para mim e para o meu sócio. Então a gente está dentro disso se estruturando. Para quê? Para que nós tenhamos os melhores resultados possíveis em cada unidade. Ponto. Respondendo a tua pergunta, chegam os melhores vendedores ali para mim? Longe disso. Chegam pessoas que querem trabalhar na recepção. Ponto. E é comum isso em todas as academias. Você pagar um vendedor hoje, um salário de um vendedor de uma concessionária, de uma imobiliária, não é numa academia que você consegue pagar, né? Um vendedor que tem um ticket alto para vender, com certeza as comissões dele são mais voluptuosas, assim, né? Então, academia, o piso, infelizmente, é baixo, né? E lá a gente procura pagar um pouco melhor, dar qualidade para isso. Então, assim, existem os treinamentos, né? Eles são... Eu posso dizer que hoje eles são credenciados a atender muito bem e a vender bem, porque a gente vem batendo metas todos os meses. O único mês dos últimos 15 meses que a gente não bateu meta em nenhuma unidade foi o mês passado, que eu joguei uma meta
bem pretensiosa e não foi batido. Mas foi um mês atípico mesmo, a economia do país está atípica, né? Nesses últimos... Desse último trimestre está bem atípica, então isso foi resultado disso, não foi culpa deles. Mas eles são muito orientados a isso. Se você chegar lá hoje, você não vai comprar um plano de musculação e mensal, anual, seja qual for, simplesmente por comprar. Você vai receber um atendimento lá, Lucas, que você vai passar por uma máquina de café e vai ser oferecido um café para você, você vai andar pela academia, vai ser mostrado, conversado, e nessa conversa, no tour que é feito, eu acho que é o básico que todo mundo faz. São as perguntas para entender o que você precisa entregar para o cliente. Lá na minha academia, a gente está com um erro muito, muito sério, que não é que está comprometendo, mas a gente está deixando dinheiro para trás, que foi corrigido agora na última reunião, que era de não oferecer nosso plano, nosso melhor plano. É o melhor plano para o cliente e é o melhor plano para mim. Porque a boa venda, Lucas, não é só quando é boa para mim. Tem que ser, não, pelo contrário, tem que ser melhor para o cliente do que para mim. Ponto. Então a gente tem um plano que o anual dele é um valor mais alto que o anual tradicional, que todo mundo já conhece, mas ele dá acesso a todas as nossas unidades e mais alguns benefícios, sorteios, viagem. É um VIP, né? É um VIPzão. A gente chama de Platinum. Então esse Platinum, ele é um pouco mais caro ali do que o anual tradicional e tem esses benefícios. E o nosso time estava esquecendo de vender. Um ou outro vendia de vez em quando. Mas quando o cliente mostrava a necessidade. O cliente escolhia, né? Não estava sendo escolhido ali, não estava sendo colocado na mesa para o cliente entender que aquilo ali é mais vantajoso. Então agora eles foram orientados e se tudo correr bem, eles não vão esquecer mais. Que legal. É interessante falar também sobre metas. Como que você define metas dentro da sua academia? Como que você visualiza o processo para torná-las tangíveis, assim, serem acessíveis? Graus de metas? Teria algo assim a dizer para nós sobre isso? Temos. As metas lá sou eu que calculo, eu que estruturei como fazer. Eu tenho uma projeção de crescimento para a empresa e nessa projeção de crescimento eu preciso crescer faturamento também. Então, e crescer margem. No começo do ano foi lançado o que eu preciso de crescimento de faturamento de todas as unidades juntas. Então é um trabalho conjunto, não é um trabalho individual. É um trabalho conjunto que os líderes precisam fazer para que a gente atinja essa meta no final do ano, após esses 12 meses. Dentro disso, eu preciso aumentar a minha margem de lucro. É pouco que a gente precisa aumentar. Eu preciso aumentar o meu faturamento 8% do meu faturamento do ano passado. Eu preciso melhorar o crescimento da minha empresa 12%. E eu preciso melhorar a minha margem 4%. Talvez as pessoas não entendam esses números e como chegar nesses números. Então é muito importante se abastecer de quem entende disso. E aí uma consultoria, né, alguma pessoa que trabalhe com economia, com administração, consiga ajudar melhor. Mas a gente já chegou nesses números, né, nesses objetivos, nessas metas do ano. As metas mensais, elas são trabalhadas para que a gente atinja essa meta anual. São fatias da meta. São fatias. Então, elas são calculadas mês a mês, sempre no comecinho do mês, mostrada para a equipe e mostrado o que eles vão ter de lucro ali, ou de ganho ali, caso eles batam aquelas metas. Eu trabalhava antes com 4 níveis de meta, hoje eu trabalho só com 3. A primeira meta é uma meta mais alcançável do que dificultosa. A segunda meta é uma meta intermediária, então ela é um 50-50. E a terceira meta, que antes eu chamava ela de quarta meta e super meta, né? Essa super meta ela passou a ser a terceira meta. Então eu tirei a terceira meta ali, trouxe a quarta para a terceira. A super meta é onde eles ganham muito dinheiro, né? Já foram alcançadas. Quando elas alcançam, a gente comemora muito, né? Então faz um checão lá para eles, põe o valor que eles ganham, tira foto, vai para o Instagram. E uma coisa que precisa ser comunicada, né? Porque, é satisfatório demais.
E meta nada mais é do que você conseguir colocar mais dinheiro no bolso. Se você coloca metas tangíveis, pensadas, não metas malucas, né? Não adianta o cara chegar lá, acho que esse mês eu preciso. Todos os meses eu faturando 50 mil. Esse mês eu vou colocar uma meta lá de 100 mil reais e o pessoal tem que bater. É como é que Não é? é assim. Meta baseada em vozes da minha cabeça. Exato, vozes da minha cabeça, isso mesmo. Então são metas que são calculadas, né? E recalculadas algumas vezes. Se eu preciso ver os indicadores de o que está acontecendo, Ótimo. como foi o ano passado, o ano retrasado, naquele mês, qual foi o comportamento que a gente teve naquela época do ano para poder fazer a meta desse ano. E veja, as metas estão mudando, Lucas. O sazonal de verão e de inverno está mudando. As academias hoje estão mais cheias, tanto no verão quanto no inverno. O pessoal que pensa e que está trabalhando com a cabeça, no inverno cai muito. Cai, mas não é muito mais. Já foi muito. No final do ano, cai bastante? Cai, mas já era muito pior. 10 anos atrás era muito pior. Hoje em dia a gente tem academia com mais população dentro dela. É porque o fitness, ele largou de ser é como se a gente dissesse o irmão bastardo do wellness, né? E hoje eles são os melhores amigos. O fitness foi agregado dentro do wellness e ele é visto hoje como saúde também, né? Exato. E a academia passou de ser um lugar de dores e sofrimentos como uma visualização de um futuro melhor. Isso. Né? Então, tudo que faz bem para nossa saúde, algo que a gente busca para uma melhoria interna nossa, a gente começa a dar prioridade a mais. Né? Faça frio, faça sol, chuva ou então o calor. A pessoa, ela dá como prioridade. E ali é uma perspectiva de propósito mesmo. Pô, eu tenho um propósito, eu vou emagrecer, eu preciso ir melhor naquele esporte, eu preciso ser uma pessoa mais forte para o meu dia a dia, ou então para os mais idosos, né? Eu preciso praticar musculação para sofrer menos com dores articulares, musculares, para viver melhor. Os netos. Isso aí, é para pegar um saco de arroz dentro do armário. Exato. Então, as pessoas, elas dão essa prioridade a mais. E isso aqueceu o mercado, né? Isso também foi muito visto. Foi um crescimento necessário, mas, querendo ou não, pós-pandêmico, houve uma melhoria muito grande, né? Uma melhoria significativa, 22% nos últimos 5 anos. A pandemia teve foi, assim dizendo, males que veio para bem no aspecto de crescimento de mercado, né? Eu sempre falo isso, Lucas. Eu perdi uma filha por causa da vacina da Covid. Ela tomou a vacina numa sexta-feira, no outro sábado ela não amanheceu. Ela tinha 5 anos e meio. E foi por conta da pandemia, né? Então, assim, eu tive uma perda irreparável, uma cicatriz que não se apaga, são memórias que não saem da cabeça, é doído. Mas eu vivo das academias e a pandemia, para isso, ela foi muito boa, porque ela sacudiu a população mundial. Não foi aqui no Brasil, não foi no mundo. Então, infelizmente, o Brasil, nós temos uma defasagem muito grande de números exatos, de indicadores que apontam o real peso que tem o mercado fitness, né, na economia, na população. A gente tem, infelizmente, índices muito antigos e pouco verdadeiros, né? Mas eu te digo que o crescimento foi muito grande e vai crescer muito mais, né? Nos próximos 15 anos aí, a gente vai ter uma avalanche de academias abrindo. Eu espero de coração que a gente tenha bons profissionais que honrem a educação física e a importância que ela tem na vida das pessoas. Eu espero de coração também que a classe médica passe a acolher mais as pessoas que vêm da educação física, porque existia antes da pandemia uma distância muito grande dos médicos para o pessoal das academias. E hoje a gente já vê uma mudança, até porque os médicos estão se renovando, né? O pessoal mais antigo está se aposentando e os mais novos estão encabeçando agora aí vários movimentos, inclusive, que trazem, né, a informação benéfica do fitness, né, das academias. Então, eu acho que tudo está conspirando a favor. Tem o outro lado, Lucas, que é a desinformação, que infelizmente acontece, né, em relação a suplementos, a ergogênicos, às vezes academia, até
falácias de academias de rede que são terríveis, que a low cost vai acabar que com todo mundo. Muitos tabus, né? Cara, infelizmente tem. As low cost estão aí, são as que mais gastam com marketing, são as que mais chegam dentro da casa das pessoas, são as que mais tiram as pessoas do sofá e põem para dentro de um salão de musculação. Então, a gente tem que agradecer a Smart Fit, a Engenharia do Corpo, agora a Pratique, que está dominando aqui o sul do país, a D3, todas essas academias, tem que agradecer eles, porque eles gastam muito com marketing. Eu gasto muito pouco com marketing. Meu marketing no mês inteiro não dá 10 mil reais. Com agência, com patrocínio, não dá. Então, assim, é pouco pro que a gente consegue fazer, sabe? E precisaria fazer até mais do que isso, mas tá muito bom pra gente. Eu tenho bons números nas academias, o trabalho tá muito bem feito, tá bem legal. Então, quando a gente vê que tá tudo movimentando e a pandemia serviu para isso, para esse resultado de agora, cara, não é que eu sou grato à pandemia, eu seria demagogo em falar isso porque morreu muita gente e eu perdi uma filha. Mas teve o lado bom, e eu fiz um vídeo inclusive sobre isso no meu Instagram hoje, nos meus stories. Teve um lado bom e a gente tem que aproveitar o lado bom. Eu tenho que aprender com a minha dor, eu tenho que engolir seco aquilo ali e acabou. Daqui pra frente eu tenho que viver e tenho que fazer o meu melhor. E o meu melhor envolve isso daí, é resultado de um pouco do que deixou a pandemia, né? É um vestígio disso, é um rastro do que deixou. Eu tenho que aproveitar isso. Entendo. E a gente, infelizmente, essas perdas aconteceu em muitas famílias, né? E jamais a gente conseguiria deixar isso palpável, quantas pessoas sofreram demais com isso. Mas no quesito que você falou, que o mercado aqueceu muito com isso, as redes, elas também tiveram mais investimentos e investimentos cada vez maiores. Eu acho interessante ressaltar algo que a gente fala até mesmo para nossa equipe de colaboradores aqui da Fit Pro Mais. Todo dono de academia que confia na gente, ele, de certa forma, coloca uma pressão sobre nós por acreditar no nosso serviço. E isso eu também gostaria de fazer uma reflexão para os donos de academia. As redes, elas colocam uma certa pressão, porque você tem que ter números melhores dentro do seu negócio. Mas pressão é um privilégio. Porque se há pressão, há uma crença de melhoria. A gente sabe que é possível ser melhor, de que a gente consiga atingir resultados melhores, de auxiliar mais pessoas, auxiliar mais vidas, melhorar muitos aspectos de saúde mesmo, na vida de outras pessoas, do bem-estar. E da mesma forma como para os nossos colaboradores a gente fala, que a gente consegue trazer mais resultados. E no fim, tudo gira em torno de resultados, desde as academias, desde os resultados dentro do dashboard do sistema para o dono de academia. Ele quer resultado ali, como o aluno quer resultado no salão, como o professor também quer resultado, seja financeiro na vida dele, como também a equipe de vendas. Tudo gira em torno de resultado, ainda mais no mercado onde as pessoas vão atrás de resultado, né? E eu acho também interessante falar um pouco mais sobre a parte de investimento em marketing, né? Tem certas tendências do mercado que falam que uma academia deve investir 2% do faturamento em marketing. Eu discordo disso. Eu apresento outro lado que é das redes. O mínimo do investimento em marketing é 4,5% do valor bruto que elas geram. Sim. E para uma academia, que ela é menor, de médio a pequeno porte, eu investiria de 8% a 10% do faturamento. Você pode discordar de mim, mas eu acho que é um ponto que tem que ser investido mesmo. Se as principais fontes de tração, de atração da sua academia, elas estiverem defasadas e você querendo economizar nelas e não economizar nos teus gastos, que às vezes são fúteis e inúteis e só estão elevando o seu ego, às vezes só trazendo máquina, os professores atendendo mal, as notas sendo baixas da academia, passa a se dizer que infraestrutura não é mais um diferencial. No fim, as pessoas conectam pessoas e elas querem um bom atendimento. E você precisa trazer essas pessoas para serem bem atendidas dentro do seu negócio. Então, foi muito proveitoso a nossa conversa, tanto nesse aspecto econômico do mercado, também no aspecto interno de bastidores. E eu gostaria de perguntar se você tem mais um tema, se você tem um insight para passar para os donos de academia, para os gestores, algo que eles possam melhorar, que dentro da Hypeful melhorou muito a operação de vocês. Lucas, eu vou te dizer que o marketing que a gente tem lá
é satisfatório pra gente. Eu falei, a gente não gasta nem 10 mil reais por mês e é muito bom, mas é porque foi feito aquele lance da comunidade. A gente tá numa situação confortável e eu falo com meu time isso, galera. A gente tá aqui em cima hoje na nossa região. Só que é passageiro. Daqui a pouco a gente vai cair, então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Vai chegar mais gente, vai chegar mais academias, a gente não pode descuidar. E se acomodar. Então, não dá, não dá. Isso, eu sempre brinco que a cadeira tem que ter sempre um prego. Sabe que você não consegue ficar sentado e tranquilão? Você tem que estar sempre se arrumando porque tem um prego ali na cadeira? É isso. Todos os dias tem que ter um prego na cadeira. Então, para o pessoal que gasta muito pouco, ou não gasta nada no marketing, tá errado. Tem que gastar sim, tem que fazer. E aí, o percentual que eles vão gastar, geralmente o pessoal acha que só um pouquinho tá bom. As sobras, né? O que você pensa hoje que você tem que gastar, pode multiplicar por 3 ou 4, que ainda assim não vai estar bom. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Em contrapartida, o que você disse também é válido. Não adianta gastar 8, 10, às vezes 15% do seu faturamento com o marketing se a tua academia está de ponta cabeça, tá com teia de aranha no teto, tá com ventilador que não liga, que o ar-condicionado só liga se tiver 40 graus na rua, se tiver 28 já não liga. Não dá, não dá. A academia, ela é moldada e ela vai ser um sucesso quando tudo estiver conversando um item por item. A engrenagem do relógio tem que estar justinha, trabalhando junta. Então, o marketing é de extrema importância. Eu talvez não tenha um insight para isso, Lucas, mas eu posso dar uma recomendação. Avaliem, faça o NPS, faça uma pesquisa de satisfação com seu cliente. Perguntas rápidas, básicas, mas faça. NPS para baixo de 7,5 tá ruim. A tua academia não tá legal e você tem que analisar o que está sendo respondido e friamente tem que engolir, porque às vezes o que a pessoa vai escrever ali na folha ou vai te falar não vai te agradar. Não vai te agradar, mas deixa o teu ego de lado e entenda que aquilo que a pessoa está te falando é uma dor da pessoa. Ela está sentindo aquilo ali dentro da tua academia, Ela dentro tá te do dando teu uma espaço. oportunidade. Ela está te dando a direção certa para você arrumar o que está errado e fazer acontecer. Então, quando eu ouço uma crítica, quando eu ouço uma reclamação, eu estou de coração aberto para ouvir. Às vezes eu sei que eu tenho cliente que é complicado, às vezes eu sei que é chatice e tal, mas eu ouço e eu coloco isso pro time, galera, estão reclamando disso aqui, e aí? Né? Eu tenho que analisar, porque às vezes eu também, Lucas, eu tô ouvindo e tô, besteira, mas tá acontecendo, e eu não quero ver. E eu pergunto para um para outro, não, realmente tá acontecendo, então vamos lá. Então assim, sejam abertos, ouçam com os ouvidos abertos, mente tranquila, porque aquilo ali é uma direção boa que o cliente está te dando. Ótimo. Ótimo ponto. E finalizando, eu gostaria de falar que muitas das vezes a gente começa a contratar, a delegar a parte do marketing. E falando da Fit Pro Mais, a gente é uma assessoria em marketing fitness, focado no nicho de academias, estúdios e box. E muitas das vezes as equipes de marketing, elas estão ali para cobrar, né? Olha, eu te entreguei leads, como que vocês não geraram resultados? A gente não está aqui para entregar volume de leads. O lead, ele é só a ponta do iceberg. A gente quer, de fato, entender todo o sistema de vendas, criar funis de vendas realmente efetivos. E a gente quer ser um braço da equipe de vendas, né? O marketing é um braço da equipe de vendas e isso é o que a gente mais foca no final das contas, porque o dono, ele contrata o marketing buscando vendas e ele não contrata o marketing buscando números para que aquilo satisfaça o ego dele. Não, ele quer resultado. Sim. E na maioria das vezes, foque em pedir para sua equipe de marketing, para sua equipe de vendas, resultados e torne isso um facilitador do seu negócio. Equipes que, se de fato conversem, são complementares. Isso, que se complementem. São complementares. E a gente hoje trabalha com marketing,
com certeza, é um dos principais pilares para o crescimento, mas as vendas não são deixadas de lado. Hoje a gente entende todos os indicadores, as métricas, como um dono, a gente visualiza o dashboard junto com os donos, a gente está ali para auxiliar o que for necessário, né? Então, um dos principais pilares que são inderrubáveis dentro da nossa operação é a gente visualiza a equipe de vendas como o nosso maior aliado e o quanto for necessário a gente treinar, ensinar, transformar tudo aquilo em processos, deixar muito bem mastigado, a gente vai fazer, independente da academia. Ótimo, Lucas, porque o que acontece hoje na grande maioria das empresas de marketing que a gente vê, que eu vejo, né? Porque eu olho muito todas as academias, a gente vê pessoas que são empreendedoras, né? É uma pessoa que faz vídeo, que faz captação de fotos, que faz áudio, que edita, que posta, que faz curso de tráfego pago, que faz tudo. E não desmerecendo essas pessoas, porque elas estão brigando pelo delas, pelo pão delas, né? Não desmerecendo, mas eu acho que quando você consegue estruturar, você consegue ter parceiros que vão fazer uma boa copy, que vão fazer uma boa imagem, que vão entender do tráfego, porque uma coisa, o tráfego e o Instagram principalmente, eles mudam muito, muito, muito. Às vezes, diariamente, tem pequenas mudanças no Instagram, que já os entregáveis já não são mais os mesmos, que os indicadores são horrível. Então, assim, a empresa de marketing que está na academia das pessoas tem que fazer o que estão fazendo. Eu te parabenizo por isso, porque você está no caminho certo. Entender que marketing e vendas têm que andar lado a lado, não estão competindo, estão trabalhando pelo mesmo objetivo, conversão. Ponto. O proprietário tá tendo conversão, daqui a pouco você vai poder subir teu ticket com ele, daqui a pouco as meninas da recepção, os meninos da recepção vão poder cobrar mais uma metinha daqui, um prêmio dali, porque vão estar convertendo, vão estar trazendo resultado. Dono de empresa procura resultado. Ponto. É isso. Se você entrega o teu resultado como empresa de marketing terceirizada, show de bola. Se você não entrega, ele vai ficar insatisfeito e daqui a pouco vai te trocar. Então, o marketing ele precisa ser atual. A empresa de marketing tem que entender de vendas, tem que entender de um funil de vendas, tem que saber o que está sendo feito lá na frente para ter conversão, tem que entender se aquele CTA que ele fez realmente deu conversão. Quanto por cento de conversão foi? Vamos melhorar isso aqui. Qual foi o ROI daquilo ali? Eu preciso saber disso. Tudo. Eu sei de tudo. Dentro da minha empresa eu sei de tudo. Mas o dono de uma pequena academia hoje, ele não pode contar só com a pessoa que faz postagem simples. Ele precisa entender de que vendas, marketing e o pessoal que faz ali o atendimento, vendas em si, que eu digo só os colaboradores, né? Mas às vezes tem um gerente, um coordenador e tal, essas pessoas têm que estar muito alinhadas. Isso é de extrema importância, Lucas. Ótimo. Bom, e assim, eu acredito que a gente finaliza esse terceiro episódio. Já? Caramba. Passou muito rápido essa conversa, né? E eu vou, para complementar, pedir onde as pessoas podem te encontrar, de que forma você pode agregar a vida delas e o que você tem a oferecê-las. Pode falar para aquela câmera ali mesmo. Pessoal, o meu Instagram pessoal é Fabiano MMA. Meu nome é antigo de guerra aí nas lutas, né? As minhas academias são as Hypeful Academias, HYPEFUL Academias. Eu sou 24 horas, né, ligado, então eu tô por aí sempre. E fica o convite para vocês conhecerem as nossas academias, né, seja pelas redes sociais, sejam pessoalmente. E também deixo aqui aberto, se você que está assistindo tem interesse de que a sua academia se torne uma Hypeful ou que a gente compre a sua academia, ou ainda, se você tem um galpão, tem um imóvel que você quer construir para que você receba uma academia de qualidade, que vai entregar um bom trabalho aí na sua região, pode me chamar no direct ali do meu Instagram, que a gente está, como eu falei, a gente está em franco crescimento e eu tenho certeza que a gente consegue agregar muito aí na sua região também. Show de bola. E, pessoal, aqui vão estar aparecendo, acho que aqui na tela, as redes sociais da FitPro. A gente agradece pela sua visualização desse terceiro episódio do podcast e esperamos um dia contar com você aqui também, tá? E quer saber como a FitPro Mais consegue te auxiliar? Pode acessar o nosso Instagram, nossas redes sociais e lá terá todas as informações necessárias para que a gente também auxilie a sua empresa fitness. Até mais!